para todos os públicos. Olá, boa tarde. Nós estamos iniciando uma nova etapa com língua portuguesa nesse projeto maravilhoso Escola em Minha Casa, Projetos de Vida, uma iniciativa da Prefeitura Municipal de Rosário, mais um projeto idealizado pela Secretaria de Educação em parceria com os professores, com os gestores, com toda a comunidade educativa deste município. E aí eu queria começar com vocês com um pensamento que eu trouxe para a gente refletir sobre esse momento que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, um momento difícil, onde todos nós estamos sujeitos, ao isolamento, mas a pandemia pode até nos separar. No entanto, ela nunca vai separar o processo educativo do processo de aprendizagem. Isso é fato. E aí eu queria trazer para vocês um pensamento que fala que a distância pode até separar as pessoas, mas nunca separa a responsabilidade de ensinar e a necessidade de aprender. Então, a responsabilidade de ensinar está sobre mim e a necessidade de aprender está sobre vocês. E por isso eu queria trazer com vocês aqui a apresentação do que nós vamos trabalhar. Língua portuguesa, 8º e 9º ano, meu nome é Kiane Cristina, e nós vamos ter um roteiro, desse primeiro momento que nós vamos ter. Na verdade, nós vamos fazer uma revisão dos tipos de sujeitos, porque nós já tivemos esse momento de conceituação, de exemplificação, e também vamos ter alguma atividadezinha de aplicação rapidamente. Aí eu trouxe aqui para vocês, que vocês podem estar pensando assim, poxa, queria tanto assistir essa aula na minha sala, na minha escola, com meus amigos, Olha o rostinho aí de vocês, eu entendo que esse momento é difícil, mas trouxe também aí alguns amiguinhos para vocês, Calma, tudo isso vai passar, logo, logo nós vamos estar juntos. E aí ela diz assim, logo vamos voltar para a escola. Então nós estamos aí nessa expectativa, aguardando que tudo dê certo para a gente voltar logo, logo para a nossa sala de aula, para o encontro com nossos amigos. E aqui, aproveite essa oportunidade e preste atenção na aula. Esse é o melhor momento para a gente ficar agora tendo atenção, tomando nota de tudo que vai ser apresentado em relação aos tipos de sujeitos. Na verdade, vocês já viram os tipos de sujeitos. Então, eu trouxe aqui, muito sucintamente, algo para a gente relembrar. Então, a gente vai ter aí alguns tipos de sujeito. O primeiro é o sujeito simples. Possui apenas um núcleo e ele é representado por uma única palavra. Mas como assim, professora? Núcleo? Núcleo é a principal palavra que dá sentido à frase, ou seja, alguém tem que praticar uma ação e esse alguém será o sujeito. E esse sujeito vai ser representado por uma palavra e essa palavra será o núcleo. Preste atenção aqui. Nós temos aqui a turma do Snoopy. Gosto muito do Snoopy, não sei se vocês prestaram atenção, Tudo bem. Mas aqui temos uma frase. O Snoopy é amado pela turminha. Ora, se o Snoopy é amado pela turminha, se a gente for perguntar pro verbo quem é amado pela turminha, nós teremos a resposta, Snoopy. E o Snoopy é o núcleo do sujeito, porque ele é a principal palavra que dá sentido a esse enunciado. Alguém é amado, sim, mas nós precisamos saber quem é esse amado. E esse amado é o Snoopy, que vai ser o núcleo do sujeito. Tudo bem, vamos passar aqui, porque vocês já viram isso, eu estou trazendo só para a gente ter uma ideia, para a gente ampliar um pouco esse conhecimento, fazer uma dinâmica com vocês a respeito do que vocês já aprenderam. O sujeito composto é aquele que possui 2 ou mais núcleos. Ora, se eu tenho um núcleo no sujeito simples, no sujeito composto, naturalmente eu terei 2 núcleos, que serão representados por 2 ou mais palavras. E aí eu vou ter 3 núcleos, 4, vai aí infinitamente do seu jeito, da sua vontade de você construir a sua frase. E aqui nós temos aqui uma imagenzinha e eu coloquei aqui. O Charles Brown e o Snoopy são amigos inseparáveis. Preste atenção que nós temos 2 substantivos próprios. E na verdade são 2 palavras que estão representando aí
2 núcleos. Então, aqui eu tenho o primeiro núcleo, Charles Brown, e tenho aqui o segundo núcleo, Snoopy. Então, eu tenho aí um sujeito composto, porque eu tenho 2 núcleos nessa frase. E posso ter infinitamente mais núcleos dentro do sujeito composto. Isso aqui vocês já viram, eu estou trazendo só para a gente trazer aqui a lembrança, a memória de tudo que já foi visto, para a gente entrar numa atividadezinha, porque eu vi que nós ficamos aí pendentes com uma atividade para a gente fazer esse processo de fixação, de apreensão do conteúdo. O sujeito oculto, ele também é conhecido como sujeito elíptico ou desinencial. Por que elíptico? Porque ele está implícito, ele está escondido. É uma figura de linguagem, que a gente fala elipse, e ela fica aí escondidinha. O verbo, ele não aparece na frase. E nós temos também o desinencial. O que é isso, desinencial? É a questão da última partezinha do verbo, aquela lá que indica o tempo, a pessoa. Isso aí a gente vai ver com mais tempo, quando nós tivermos uma oportunidade maior dentro desse aspecto de aprendizagem do verbo. E aqui nós vamos ter outra frase. Preste atenção. Amo muito o Snoopy. Gosto muito do Snoopy. Amamos muito o Snoopy. Preste atenção que quando eu digo amo muito o Snoopy, ou gosto muito do Snoopy, ou amamos muito o Snoopy, nós vamos identificar o sujeito por meio do verbo. O verbo amar está ali dizendo quem é a pessoa que está escondida atrás desse verbo. Mas como, professora? Olha, então preste atenção que eu digo amo muito o Snoopy. E esse verbo, amo, ele me dá a ideia de quem está por trás deste verbo. Que por mais que ele não esteja aparecendo, eu identifico que ele é a pessoa eu, o pronome eu. O sujeito está oculto. Preste atenção, ó, está oculto. Não aparece, mas eu sei que existe alguém ali escondidinho antes do verbo. E aí eu identifico por conta do verbo. Viram só? Facinho. E a gente precisa estar atento ao verbo. É o verbo que vai identificar o sujeito oculto, sempre. E aí a gente vai passar aqui um pouquinho, tá? Vamos lá para o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado, quando não se quer ou não se pode identificar quem de fato pratica a ação na frase. Como assim, professora? Eu não consigo identificar. E como é que eu vou saber que é o sujeito? Calma, nós vamos identificar por meio também de algumas perguntinhas que a gente vai fazer pro verbo. Olha só. Abraçou o amigo com muito amor. Olha, chega, eles estão ali, né? Nesse momento que a gente não pode nem ter um contato, que inveja, né? Eles estão ali se abraçando, transferindo carinho, transferindo essa interação, essa amizade, enfim. Mas logo, logo nós estaremos juntos. Mas só que aí diz assim, abraçou o amigo com muito amor. Eu tenho 3 pessoas praticamente ali. 3 pessoas não, 3 personagens. 3 sujeitos. Mas eu não sei quem foi que abraçou quem. Porque aqui, ó, todos eles estão se abraçando. Prestou atenção? Mas, professora, e como é que eu vou identificar o sujeito indeterminado? Será que eu vou descobrir quem foi que abraçou o amigo? Será que foi o Charlie Brown? Ou será que foi o Snoopy? Ou será que foi o Woodstock? Nós não sabemos. Porque pode ter sido o Charlie Brown, pode ter sido o Snoopy, pode ter sido o Woodstock. O que a gente precisa entender é que o sujeito indeterminado, ele não gosta de aparecer. Ele não quer ter esse destaque dentro da frase. Por isso, ele é sujeito indeterminado. Prestou atenção? Então, aqui, ó, eu vou sumir aqui com essas questões. Abraçou o amigo com muito amor. Não dá para identificar, mas eu sei que a ação aconteceu, certo? E aí a gente vai ter o sujeito indeterminado dentro desta oração. Beleza, vamos passar um pouquinho. O sujeito inexistente. Esse é o sujeito que precisa um pouquinho mais de atenção e você precisa pesquisar, precisa estudar, precisa expandir o seu conhecimento a respeito desse sujeito. E isso é uma tarefa que você pode fazer aí na sua casa, com os cuidados,
tendo toda a responsabilidade de estar usando o álcool em gel, de estar usando a máscara, mas você pode estar pesquisando pela internet, pegando um livro, uma gramática, e você vai expandir esse conhecimento. O sujeito inexistente ocorre no que chamamos de oração sem sujeito. Opa, quer dizer que agora eu tenho uma oração e eu tenho um sujeito que não existe e eu tenho também uma oração sem sujeito. Como é que é isso? Nós vamos ver. Preste atenção. Você vai anotar que todas as vezes que nós tivermos o sujeito inexistente e a oração sem sujeito, que é a mesma coisa, você vai ter verbos impessoais que não são acompanhados por sujeitos e podem indicar fenômenos da natureza, como chover, nevar, nevou, como a gente colocou aqui, como relampeou. Todos esses verbos que indicam fenômenos da natureza, eles são verbos impessoais. Nós vamos também ter o verbo no sentido de tempo decorrido, que vai ser o do verbo ser, o verbo fazer, e enfim. E também a existência ou acontecimento de algo no sentido de haver com o significado de existir e acontecer. Como assim, professora? A gente vai ver nos exemplos que fica bem melhor. Olha só aqui. Isso aqui representa um período, né, chuvoso, frio e que geralmente neva. Mas aqui no nosso país, a gente não tem esse fenômeno. Mas eu posso dizer, nevou durante toda a madrugada. Preste atenção, quem nevou? Tem alguém que faz neve? Só Deus, né? Na verdade. Mas a gente vai ver que não existe um sujeito nessa frase. O que acontece é que ocorreu um fenômeno da natureza e esse fenômeno a gente descreve por meio do verbo. Nesse caso, o verbo nevar. Também ele não se conjuga, de jeito nenhum. Não existe pessoa para se conjugar esse verbo. Mas lá na frente a gente vai ver que nós podemos usar esses verbos como amanheceu, anoiteceu, nevou, no sentido figurado. Mas esse é um outro campo da língua portuguesa que a gente vai ver mais lá na frente. Por hora nós precisamos entender que aqui nós temos um sujeito, sujeito oculto não, sujeito, oração sem sujeito. Acabou colocando aqui sujeito oculto, mas oração sem sujeito. E aqui, eu não sei se eu coloquei aqui também se foi sujeito oculto, mas se tiver a gente vai dar uma corrigida. Faz um ano que não vou à escola. Verdade? Verdade, a gente está parado, a gente está aqui fazendo o melhor nessa parceria, prefeitura, secretaria, escola, professores. Nós estamos fazendo o melhor para que você não perca a sua educação, o seu ensino. No entanto, já faz um ano que nós não vamos à escola. E aí eu vou ver aqui que esse verbo ele está indicando o tempo. E esse tempo, ele é um tempo decorrido, olha só. Professora, como é que eu vou identificar então que esse verbo está indicando o tempo? Geralmente ele vem trazendo uma expressão que é indicadora de tempo. E isso vai facilitar o nosso raciocínio a respeito de identificar o sujeito, a oração sem sujeito. Queridos, eu não sei se vai aparecer sujeito oculto, porque eu copiei e coloquei aí na hora, eu acho que eu esqueci de... realmente, eu esqueci de mudar. Mas aí você já sabe, é oração sem sujeito. Eu vou até apagar, vou logo passando, para a gente não se demorar. Acontece, né? Tudo ao vivo é inesperado. Então, a gente vai fazendo aí o nosso trabalho, você vai anotando, tomando nota, e aí faça essa observação. Eu coloquei aqui, eu nem vou deixar você ver muito tempo, porque eu errei, e professor também erra, tá? E a gente não detém o conhecimento, mas aí na hora de colocar lá, eu acabei colocando e não troquei o sujeito. Mas você tá entendendo, né? Então, vamos passar. Há muitas pessoas na piscina. E isso aqui é uma irresponsabilidade nesse momento que a gente tem vivido, viu? Não pode, cada um tem que ficar no seu cantinho. Mas aqui nessa imagem a gente vê que realmente há muitas pessoas na piscina. Professora, não tem muitas pessoas na piscina? Não. Nós é que usamos o verbo ter dentro desse contexto de haver pessoas, mas o correto é usar o verbo haver no sentido de ter realmente, mas nós não usamos o verbo ter. Então aqui o verbo haver no sentido de existir, existem
muitas pessoas na piscina. E aqui eu vou passar isso aí porque nós sabemos que é o sujeito, oração sem sujeito, ok? E aqui, outra situação. Houve um acidente na BR-135. Poxa, mas que coisa, não tinha outro exemplo para a senhora trazer? Não, porque isso aqui é um fato. Aconteceu um acidente na BR-135. E aí, por que tem o verbo haver? Porque esse haver, ele está empregado no sentido impessoal, como a gente viu lá, com o sentido de acontecer. E aqui nós vamos ter um exemplo bem claro. Ocorreu, aconteceu de fato um acidente na BR-135. E aí nós vamos ver o verbo haver no sentido de acontecer. Vou passar aqui, como eu já falei para vocês. E aqui era que eu queria chegar, que a gente vai aprender um pouquinho na prática. E essa prática, ela implica agora um pouco da sua atenção para você verificar quais são os conteúdos que você venha apreendendo, né, ao longo de todo esse processo que nós estamos aqui, trocando essas aulas, compartilhando com vocês saberes e trazendo também novas práticas de passar esse conteúdo para vocês. Eu quero lembrar vocês que nós não somos detentores do conhecimento. Vocês viram aí, eu acabei de errar, mas foi um erro equivocado, eu não troquei. Mas a gente tem possibilidades, N possibilidades de acertar. E aí eu fico devendo esse errinho para vocês, e vocês também me perdoem, tá? Mas o que eu quero mesmo é que a gente pratique aqui para ver o que a gente conseguiu aprender, o que a gente já conseguiu memorizar, o que a gente já consegue praticar, o que a gente já consegue identificar em outros campos. E aqui eu vou trazer para vocês algumas situações de enunciados. Olha, eu estava assistindo às aulas e vi que nós já trabalhamos gêneros textuais. E foi muito bem explicado o que é um gênero textual. E aqui eu trouxe para vocês algumas questões que vocês vão ver demais nos processos da SAEB, que é a Prova Brasil. Vocês verão no Enem. Em qualquer processo seletivo, vocês vão ver todos esses gêneros sendo explorados à medida que você está sendo avaliado. Então, a gente vai começar a treinar desde agora, fazendo essas questões com os enunciados diferentes, com tirinha, com poema, com charge, com cartoon, com anúncio. E nós vamos ver, pouco a pouco, o que é e como funciona cada gênero desse. Mas agora, nós vamos ver aqui uma questão. Olha só. Leia o enunciado a seguir. Ontem choveu tanto que a Mafalda se estressou com a chuva. Tadinha. Ela querendo sair de casa, ver os amigos. Já basta a pandemia e agora vem mais essa chuva. Ela se estressou, com certeza. Mas aí preste atenção. O verbo destacado no texto indica que tipo de sujeito? Olha lá o verbo. Que verbo é? Esse verbo está indicando o quê? Fenômeno da natureza, nós acabamos de ver. E olha só, nós estamos aqui dentro dessa situação, você vai analisar toda a estrutura da frase. Ontem choveu tanto que a Mafalda se estressou com a chuva. Queridos, qual é a palavrinha que está aí me dando um marcador, um delimitador de tempo? Será que é o verbo chover? Não, a gente tem outra palavrinha que já dá para identificar que que tem uma noção de tempo. Olha lá, ontem. Então aqui nós vamos ter a ideia de tempo passado, mas nós vamos ter também a aplicação do verbo chover com a ideia de fenômeno da natureza. E aí você vai ver, o verbo destacado nesse texto, ele indica o quê? Ele é um sujeito oculto. Será? Dá para identificar ali, antes do verbo, se tem alguém antes dele, praticando ação? Sujeito simples, sujeito composto ou sujeito inexistente? Agora aqui eu acertei. E o sujeito inexistente, ele é a resposta. Se você acertou, parabéns. Porque você aí já está provando que você aprendeu o que é um sujeito inexistente. Vamos passar. E aqui eu tenho outra questão. Leia a tirinha a seguir para responder ao que se pede.
Tirinha são essas produções pequenininhas que a gente usa para trazer aqui uma interpretação. E eu queria aproveitar que essa daqui ela tem um sentido ambíguo. O que é isso, professor? Ambiguidade. A gente até viu no livro o que é o conceito de ambiguidade. Quando uma frase ou uma palavra é usada e ela produz dois sentidos. E aqui nós temos uma tirinha que produz dois sentidos. Preste atenção. Vendo pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? E ali ele disse, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. O verbo vender, o verbo vendo aqui é no sentido de ver e não de vender. Professor, e como é que eu vou identificar? Pelo contexto. Nós precisamos ler tudo com calma, analisar, para a gente poder identificar o que o enunciado está pedindo. E ali eu coloquei, leia a tirinha a seguir para responder ao que se pede. E o que eu estou pedindo? Em vendo o pôr do sol, nós temos o sujeito. Que sujeito nós temos? E aí, como é que eu vou identificar agora? Ó, lembrando lá, olha o verbo vender. Quem é que está oculto atrás desse verbo? Eu vendo o pôr do sol. Estou vendo o pôr do sol. E aí, nós vamos ter o sujeito oculto. Viu que legal? É uma questão que a gente explora a interpretação, a gente explora o nosso conhecimento de mundo, a gente raciocina o que é melhor, colocando esses neurônios aí para queimar, para crescer, para amadurecer e ter vivência para decodificar tudo que é pedido nesses processos que vocês verão ao longo de toda a vida de vocês. Vamos passar. Na tirinha abaixo, o sujeito simples é representado pela palavra, eu tenho o contrário. Aqui eu já tenho o sujeito, eu já estou dizendo para você que o sujeito é simples. Mas olha só, cachorros têm sorte, cachorros nunca precisam fazer a lição de casa. Olha só, cachorros nunca precisam fazer nada. E aí o Snoopy vai e diz assim, só ouvir críticas. O tempo inteiro ela reclamando lá. Mas cachorro é cachorro, né? E ser humano é ser humano. Então, cada um tem as suas responsabilidades. E aí, nós vamos ver o que a pergunta está dizendo. Eu quero saber qual é a palavra que representa o sujeito simples nessa oração. Então, aí é cachorros, lição, casa ou é nada? E aí, o que vocês responderam? Quem acertou? Bora ver quem acertou? Olha, quem marcou cachorros, acertou, tá de parabéns. E aí, nós vamos passar para outra questão. Leia o anúncio publicitário. Olha que legal. Todos os gêneros textuais podem ser usados dentro dessa questão de interpretação e de identificação do sujeito de uma oração. Preste atenção. Dizem que publicitário gosta de aparecer. Opa, como é que eu vou saber quem é que está dizendo o que é ali? Dizem que o publicitário gosta de aparecer. Quem é que está falando esse verbo dizem? Como é que eu posso identificá-lo? O verbo dizer não deixa claro quem fala nessa oração. Isso é óbvio, a gente não está olhando. Mas ele não é sujeito oculto, porque não dá para identificar. Lembra lá que eu coloquei do Snoopy, quando eles estavam se abraçando? Eram os três. Eu não posso dizer que era o Snoopy, não posso dizer que era o Woodstock e também não posso dizer que era ali o Charles Brown. Então, aqui nós temos outra situação. Quem dizem? Eles ou elas? Não sei. Então, nós vamos ter aqui que tipo de sujeito? Sujeito indeterminado. Então, fica claro para nós que o verbo, ele é responsável para que nós possamos identificar qual é o tipo de sujeito dentro de uma oração. Ó, gente, vamos lá para esse versinho aqui, que eu tirei de um soneto. O soneto é um tipo de poema, é um estilo, é uma forma de se produzir poema. E olha, eu queria fazer uma com vocês. Tudo que eu estiver falando aqui, que for desconhecido para vocês, pesquisem, explorem, procurem na internet, procurem livros. Os livros de vocês são excelentes.
vamos explorar, vamos ler, vamos crescer, aproveitar esse tempo que nós estamos em casa para fazer cada dia mais atividades que possam trazer para nós um conhecimento que vai nos edificar, que vai nos ajudar a enfrentar esse mundo aí fora que está muito difícil e competitivo. Então, olha só aqui, imagens e saudades fizeram-me chorar, pérolas em gotas em meu delicado chão. Sozinha, lembrei de teu profundo olhar, envolvendo-me em paz, flor e fascinação. E aí eu tenho um soneto. Agora o que eu quero mesmo é que vocês me digam se essas palavras destacadas nessa estrofe, elas são exemplos de sujeito oculto, de sujeito composto, de sujeito simples ou de sujeito indeterminado. E aí a gente vai ver imagens e saudades. Eu tenho duas palavras, logo eu vou ter o quê? Sujeito composto. Muito simples, gente, não precisa matar a cabeça. Revisem essa aula, depois toma uma água, descansa, vai ali, molha a cabeça, o corpo, dá uma espairecida, volta para rever a aula e aí você vai fazendo com calma cada parte desse processo que nós estamos apresentando para vocês, ok? E aqui eu vou trazer agora para vocês uma atividadezinha para a gente fazer em casa. Olha, todo bom professor, ele gosta de passar atividade para casa. E é verdade, a gente gosta de fazer atividades que vocês consigam rever o que foi dado, o que foi ensinado, o que foi visto, o que vocês conseguiram aprender. Então, eu espero que vocês revisem todos os conceitos, tanto das aulas anteriores, como essa agora, que foi bem rápida, foi só para vocês revisarem, é o nosso primeiro momento. Nós teremos aí algumas outras aulas e com certeza nós teremos vários assuntos a serem explorados e eu preciso que vocês continuem a aprendizagem de vocês em casa. Por isso eu vou deixar uma tarefinha. Vocês vão revisar os conceitos, os exemplos dos tipos de sujeito, vão anotar no caderno. Ô, gente, aproveitem, façam o máximo que vocês puderem de registro. Essa aula vai passar no YouTube, na TV. Você pode ter acesso a todas as formas de aprendizagem se você se interessar. Então, eu quero que vocês procurem fazer esses deveres em casa, lendo livro, trabalhando conceitos, aplicando, olha num comercial, olha numa propaganda, veja, olha, ali tem um tipo de sujeito, identifique, registre no seu caderno, que aí você vai ver que esse conhecimento, ele vai ser muito útil para você mais lá na frente, quando você estiver aí enfrentando, né, competindo junto com outras pessoas que estão na mesma situação que você, mas estão ali em casa, aproveitando cada oportunidade que tem surgido, para que assim esse processo de aprendizagem, ele possa ter continuidade na tua vida e com certeza trazer resultados positivos. E aí, até a próxima aula e a gente se vê daqui a uma semana e nós vamos fazer tudo para que esse projeto, nossa escola em nossa casa, projeto de vida, essa parceria, ela dê certo e a gente usufrua os resultados positivos de tudo que nós estamos fazendo, tá bom? Até a próxima aula.